Saudações e votos de um bom dia a todos que me seguem nas minhas publicações. Hoje, depois de termos passado nas 2 semanas a falar sobre a prisão, o julgamento, o veredito de Pôncio Pilatos contra Jesus, que tanto cingia no sentido de que ele devia ser pregado na cruz. E depois de celebrarmos o grande dia, o dia da Páscoa, hoje decidi trazer para vós alguns elementos fundamentais que fazem parte da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o meu texto, ou seja, o texto sobre o qual irei me basear para provar a ressurreição, pode ser extraído no Evangelho de Lucas, capítulos 24, versículos 5b. E passo a ler. Porque buscais entre os mortos ao que vive? Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, graça te damos por esta oportunidade que o Senhor nos concede de nos dirigir ao teu povo, ao teu rebanho, através desta plataforma YouTube, para mais uma vez refletirmos em torno de suas escrituras sagradas, em cumprimento da missão que seu Filho comissionou aos seus discípulos, dizendo: ide, ensinai e batizais a todos, pois eu estou convosco até a consumação dos séculos. Na senda do mandato, decidimos compartilhar algumas reflexões bíblicas neste canal, e é por via disso que hoje voltamos para mais uma vez falarmos do evento da ressurreição de Jesus Cristo e falar da trajetória de Jesus, de Gólgota à ressurreição. Pedimos que o Senhor nos fortaleça, nos conceda o entendimento suficiente para melhor discernir suas escrituras sagradas, por forma que ao fazê-lo sirva para a honra e glória do seu santo nome. No precioso nome de Jesus, oramos. Amém. Como dizíamos no início, e fizemos menção ou referência ao texto que fora extraído no Evangelho segundo Lucas, onde Lucas, depois de ter feito pesquisas, tomou a decisão de escrever e dar como legado ao seu amigo Teófilo. E neste rol de escritos de Lucas, nós decidimos hoje refletirmos um pouco sobre o capítulo 24, mas concretamente no versículo 5b, que diz: porque buscai entre os mortos ao que vive. Ora, se o anjo faz esta pergunta, por que buscais entre os mortos o que vive, estava anunciando, ainda que seja de maneira indireta, a ressurreição de nosso Senhor Jesus. Ora, vejamos a trajetória, como eu dizia, do Gólgota até a sua ressurreição. Começando pela tarde de sexta-feira, no dia 14 de Nisan, onde este grande acontecimento de morte que favoreceu a ressurreição, pois sem a morte não teríamos a ressurreição, não é? Então, começa. No fim da tarde de sexta-feira, 14 de Nisan, do ano 33 depois de Cristo, estando o corpo de Jesus ainda no madeiro onde fora pregado, eis que um homem importante naquele tempo, conhecido por José de Arimateia, que até era membro do Sinédrio judeu, não é? Respeitando a lei segundo a qual um corpo não deve ficar a noite toda no madeiro,
deve ser enterrado, conforme Deuteronômio 21, 22, 23, dirige-se a Pilatos para pedir enterrar a Jesus numa sepultura que havia antes preparado para que, caso ele morresse, fosse depositado o seu corpo naquele lugar. Pois lhe parecia Jesus estar morto. Ele dirige-se a Pilatos porque aos seus olhos lhe pareceu que Jesus estava morto. E para eliminar qualquer dúvida de que Jesus estivesse morto, Pilatos, através de um soldado romano, ele manda para que se dirigisse ao local onde os fatos haviam ocorrido para aferir se efetivamente Jesus estaria ou não morto. Ao que, chegado no local, o soldado fura o lado com uma lança, atingindo a região do coração de Jesus, onde imediatamente sai sangue e água, conforme o Evangelho de João, no seu capítulo 19, versículos 34. Cumprindo a profecia, eles olharam para aquele que traspassava, conforme Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Ora, quem era este José de Arimateia? Homem corajoso, homem que, mesmo sendo membro do Sinédrio, o qual decidiu sobre a morte de Jesus, o qual decidiu para que Jesus fosse entregue ao tribunal romano, que na altura era dirigido pelo procônsul Pôncio Pilato, volta a ele, paradoxalmente, para pedir enterrar o corpo de Jesus. José de Arimateia era um homem rico e membro bem conhecido do Sinédrio. Ele é descrito como um homem bom e justo e também como discípulo de Jesus secretamente. Ele presenciou a execução da sentença de morte de Jesus, conforme Mateus 27, 57. Ele não apoiou a sentença, o veredito final do Sinédrio, segundo o qual Jesus deveria ser morto. Porém, como nós sabemos, o Sinédrio era constituído por 70 membros e mais um que era o seu presidente, o qual, para a tomada de decisões, cabia, havendo discórdias, passar por votação, acreditando que a maioria queria ou pedia a morte de Jesus. Por via disso, José de Arimateia teria perdido a oportunidade de fazer valer aquilo que era a sua, portanto, opinião de manter a Jesus vivo. Corajosamente, desafia a Pilatos e pede o corpo de Jesus, conforme os textos de Lucas 23:50, Marcos 15:43 e João 19:38. Pilatos, admirado porque os condenados ficavam em agonia durante muito tempo no madeiro. Então, isto constituiu, de certa forma, admiração para Pilatos, ver e ouvir José de Arimateia, que o pedia para que enterrasse a Jesus. Eis que Pilatos comissiona ao seu oficial, o qual se dirige ao local e perfura o lado de Jesus com uma lança, de onde imediatamente brotou sangue e água, conforme o Evangelho de João, capítulo 19, versículos 3. O sangue simboliza a obra expiatória no sangue
do Cordeiro que tira pecados. Enquanto que a água simboliza a pureza. Podemos ver isso na Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículos 26. Ora, Nicodemo, aquele que procurou a Jesus à noite, oferece a ajudar a José de Arimateia na preparação e sepultamento do corpo de Jesus, conforme o Evangelho de João, capítulo 19, versículos 39. Tendo, portanto, Pilatos autorizado, José de Arimateia e Pilatos levaram o corpo de Jesus que estava manchado de sangue. Nicodemos levava cerca de 100 libras, o equivalente a aproximadamente 30 quilogramas, de uma mistura de mirra e alhões que foram usados na preparação do corpo de Jesus para a sepultura. Uma nota importante a saber é que naquele tempo os defuntos não eram cobertos de terra no momento de seu sepultamento, mas sim eram depositados no sepulcro e que geralmente eram cavernas escavadas na rocha, onde se preparava o leito e seguidamente depositavam-se corpos sem vida. Com Jesus sucedeu conforme os hábitos referidos aqui. Jesus não tinha túmulo para ser sepultado. No entanto, José de Arimateia, tendo-se compadecido, ele ofereceu a sua própria sepultura que havia preparado para uma eventualidade. Tendo antes cumprido com os preliminares, porque como dizia que nessa altura as pessoas eram sepultadas em rochas escavadas, era muito importante cumprir com alguns preliminares visando que os corpos em momento de decomposição não exalassem um mau cheiro, o qual consistia em enfaixar os corpos sem vida. Tanto tendo enfaixado todo o corpo de Jesus por lençóis e o rosto todo rolado por lenços, foi depositado seu corpo na sepultura, onde antes, após o enfaixamento, usou-se este unguento que eu fiz referência, o qual Nicodemos trazia para os preliminares, para a eleição ou para a sepultura do nosso Senhor Jesus Cristo. A sepultura encontrava-se perto do lugar onde havia sido pendurado o corpo de Jesus e ao lado de um jardim. Após a deposição do corpo de Jesus na sepultura, José de Arimateia e Nicodemos rolaram uma grande pedra para fechar o acesso ao sepulcro, conforme Marcos 16, versículos 4. E porque se tratava de horas que precediam o sábado, e seguindo os costumes dos judeus, José de Arimateia e Nicodemos imediatamente abandonaram aquele lugar. Bom, não temos informações concretas se abandonaram para que fossem ao templo, onde, portanto, se celebrava o início dos 7 dias daquela semana, ou porque, provavelmente por eles estarem impuros, por terem pegado, manuseado um defunto, teriam se retirado para o ato de
pureza que também constituía lei dos judeus. Infelizmente, não temos uma informação concreta e porque não é tão relevante assim, não se fez constar na Bíblia. O relevante é que Jesus ressuscitou dos mortos. E para se falar da ressurreição de Jesus dos mortos, passava necessariamente por falar do processo que o teria conduzido à sua morte no Gólgota. Por que buscai o vivo entre os mortos? Tendo José e Nicodemos se retirado do lugar, os adversários de Jesus foram até Pilatos e disseram a Pilatos: olha, nós lembramos que aquele enganador, enquanto estava vivo, disse que iria ressuscitar no terceiro dia. Portanto, coloque guardas, proteja o sepulcro para que seus discípulos não venham roubar o cadáver e saírem dizendo que ele ressuscitou. Pilato ouviu e compreendeu a mensagem que era lhe transmitida e autorizou a guarda romana para que guarnecesse o túmulo de Jesus. A legião romana, ou o exército romano, na era de Jesus, era o que mais preparação militar possuía. Era um exército equipado de armamento moderno, de alta tecnologia para aquela era. Hoje pode não parecer, mas para aquela era um material bélico de alta tecnologia. Eram soldados fortes, armados, com o melhor armamento da época de Jesus. É extremamente curioso que Pilatos mobilize um exército devidamente preparado e equipado para a guerra, para guarnecer a um defunto. É quase que uma piada. Mas mais do que o exército mobilizado para guardar a um defunto, também, não é? Não podiam, ou seja, também a porta de entrada, ou o lugar de entrada ao túmulo, havia sido colocada por José de Arimateia e por Nicodemos, uma pedra grande, a qual eles empreenderam muito esforço para rolar e fechar. Aqueles que eu fiz referência deles, aqueles que voltaram a Pilatos para informá-lo da necessidade de colocar guarda, não estando satisfeitos por Pilato ter colocado guarda e achando que ainda tornava-se insegura a proteção por guardas, lacraram a parte em que havia sido colocada, ou a pedra na qual havia sido colocada num sepulcro com argila e argamassa, para chumbar a pedra, para que ninguém retirasse a pedra. Os soldados romanos ficaram ali, naquela sexta-feira, fizeram um plantão, não é, ininterrupto, dia e noite, para impedir que alguém fosse roubar o cadáver e para impedir que o defunto saísse daquele sepulcro. No sábado, os soldados romanos se alternaram, trocaram-se em turnos, guarnecendo o sepulcro. Portanto, um plantão em vigília guarnecia o sepulcro. A guarnição do sepulcro tinha de ser no período de 3 dias. Lembram-se que os 3 dias estão relacionados com a referência dada nas declarações de Jesus, segundo as quais no terceiro dia ressuscitarei dos mortos. Era importante que a sepultura fosse guarnecida ao longo desses 3 dias, pois os 3 dias
eram aqueles que haviam sido colocados como referência de sua ressurreição. Se ao longo dos 3 dias não acontecesse nada, não o sepultasse, então Pilatos iria remover o exército romano que guarnecia a sepultura, porque teria excedido o limite de tempo que Jesus havia colocado para a guarnição daquele lugar. Sucede, porém, que no primeiro dia da semana, estando os guardas cumprindo a sua missão, ainda escuro, de repente uma luz surgiu no meio da escuridão. Ela foi aumentando e foi se aproximando cada vez mais ao lugar de plantão. Os guardas começaram a estranhar ao fato de que a claridade que se fazia sentir no lugar se dirigisse exatamente naquele lugar onde se encontrava sepultado os restos mortais de Jesus e no lugar onde eles se encontravam guarnecendo. Esta aparição de luz em sua direção suscitava curiosidade no meio dos soldados, e eles perguntavam-se uns aos outros sobre este acontecimento fenomenal que se fazia sentir naquele momento. Interessante é que eles não se preocuparam ou não tiveram ideia do que seria aquela luz fenomenal, que afinal era um anjo descrito pelo Evangelho como de um aspecto brilhante. O anjo desceu e tocou na pedra, e a pedra começou a remover-se sozinha. E o anjo sentou-se sobre a pedra, conforme o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículos 2. Enquanto os guardas contemplavam os acontecimentos, um terremoto irrompeu da terra. Os guardas ficaram como mortos, e um clarão muito forte que cegava aos olhos saiu da sepultura. E os guardas, tendo testemunhado os acontecimentos, não é? Eles dirigiram-se para o sumo sacerdote para lhe falar do acontecimento. Afinal, a guarnição daquele lugar era do interesse do Sinédrio, que era representado pelo seu sumo sacerdote. Nesse dia, naquele domingo, muito cedo, aquele que estava morto abandonou a sepultura, recobrando a vida, vencendo o aguilhão da morte, conforme 1 Coríntios 15, versículos 55 e 57. Questionando a morte nos seguintes termos: onde estás, ó morte? Ou onde está, ó morte, o teu aguilhão? Conforme 1 Coríntios capítulos 15, versículo 55b. Os guardas, depois de terem presenciado o ocorrido, dirigem-se ao sumo sacerdote como anteriormente havia dito. Eles saem correndo e desesperados do local e foram contar tudo isto ao sumo sacerdote. Caiafás, se nos lembramos, o sumo sacerdote no ano 33 era o Caiafás. Ouvido Caiafás algo incomum, algo inédito, algo insólito, imediatamente convoca o Sinédrio, não para olhar no fenômeno de ressurreição como algo incomum e buscar o entendimento à luz das Escrituras Sagradas, que é a fonte da verdade libertadora, mas para ou dirigir-se para o cemitério para ele se curvar diante de Jesus.
Nem uma, nem outra das duas coisas aqui referidas foi feita pelo sumo sacerdote Caifás. Mas sim, ele convoca imediatamente a reunião do Sinédrio. Para quê? Para fazer uma coleta em dinheiro e subornar as principais testemunhas, os guardas romanos, neste caso, para forjarem uma mentira, dizendo que durante a noite os discípulos de Jesus vieram roubar o seu corpo, conforme Mateus 28, 13. Olha, irmão, dizíamos nós que quando o sumo sacerdote Caifás ouve este acontecimento inédito, incomum, ele não se preocupa em querer analisar o fenômeno à luz das Escrituras Sagradas. Ele preocupa-se em querer apagar, em promover mentiras, no sentido de que Jesus não ressuscitou dos mortos conforme prometera quando estava vivo e ensinando aos seus discípulos, ou advertindo aos seus discípulos que no terceiro dia o encontrariam na Galileia. Mas sim, o sumo sacerdote procura, através de atos desonestos, distorcer a verdade sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Quantas vezes na tua igreja acontece isso? Quantas vezes os membros da tua igreja e da minha igreja distorcem informações sobre o reino de Deus? Principalmente quando a informação que é dada é nada de Japão. Portanto, a distorção já é uma prática também que nasceu com o homem. Se lembra, no jardim do Éden, no livro de Gênesis, no seu capítulo 3, quando Deus desce para conversar, como o fazia habitualmente com Adão, no jardim do Éden, não encontra o seu amigo no local habitual de encontro. Não o encontrando, eis que Deus o chama. Onde estás, Adão? Então, é quando Adão começa a responder ao chamado de Deus, dizendo que encontrava-se escondido porque Deus se conta de que estava nu. Isto chama a atenção a Deus. Logo a priori, pergunta: comeste da fruta da qual disse que não devias comer? A resposta de Adão a Deus foi uma mentira forjada, à semelhança das mentiras que foram propaladas pelos guardas romanos que diziam que os discípulos roubaram o corpo de Cristo. Por que buscai ao vivo entre os mortos? Como não buscar a Jesus no meio dos mortos, quando a mentira que estava sendo propalada pelos guardas, que se supõem ser principais testemunhas, que estiveram presentes no local desde a sua sepultura até o momento de sua saída? É verdade que já Maria Madalena, aquela que acordou no primeiro dia da semana, referimos ao domingo, e dirigiu-se ao culto, tenha encontrado o anjo que se encontrava sentado na pedra removida e a tenha advertido da ressurreição de Jesus. E tenha informado também aos seus discípulos. Então, havia, de fato, alguma dúvida, pois circulavam duas verdades distintas. Dentre elas, uma que dava indicação de que os discípulos vieram roubar o corpo de Jesus à noite, e a outra que dizia que através de um anjo tomaram conhecimento da ressurreição de Jesus e que encontrava-se na Galileia. Por que buscar o vivo?
entre os mortos. A sepultura é um lugar onde se reserva a corpos sem vida e nunca a seres viventes. Os seres viventes não vivem na sepultura, apenas passam nas sepulturas quando acompanham seus entes queridos. Findo o processo de acompanhamento de seus entes queridos, eles voltam para a sua sociedade, eles voltam para os seus convívios sociais e nunca convivem no lugar dos mortos ou com os mortos. É tempo de voltar o seu pensamento, de peregrinar para as sepulturas em busca dos mortos. Mas busque os vivos fora das sepulturas. Que Deus da graça nos ajude a compreender a razão pela qual o anjo afirma e diz: por que buscar o vivo entre os mortos? Amém.